Vamos falar sobre pagamento para os sindicatos. Esse também é um assunto no nosso país. As pessoas querem saber, será que agora eu vou ter que pagar, não vou ter que pagar? O Supremo Tribunal Federal decidiu na última segunda-feira que os sindicatos podem voltar a cobrar dos trabalhadores a chamada contribuição assistencial. Essa decisão foi por 10 votos a 1 no plenário virtual. O pagamento aos sindicatos não é obrigatório, mas o trabalhador deve manifestar sua recusa caso não queira contribuir. A gente tem uma reportagem bem interessante da Anaís Mota, hoje aqui no UOL, explicando exatamente isso. Vou ter que pagar contribuição para o sindicato? Entenda essa decisão. A reportagem está aqui na nossa página principal do UOL, e mostra os detalhes, né, dessa decisão do STF e o que isso significa na nossa vida de trabalhador, né? O que o STF decidiu e como é que o trabalhador pode negar. O trabalhador que não quiser pagar a contribuição, ele precisa se manifestar. Essa contribuição assistencial não é obrigatória, mas os trabalhadores devem se opor formalmente para não serem descontados. Ainda não se sabe se essa manifestação será definida pelo STF, pelo governo ou posteriormente por meio de um acordo entre os sindicatos e trabalhadores. Ou seja, ela é meio compulsória, mas a pessoa precisa negar, é isso, né, o Josias? Está correto isso? É justo com o trabalhador? Como é que você analisa esse pagamento meio que obrigatório, né, para os sindicatos? Fabíola, aqui é preciso separar duas coisas. Primeiro, a opinião geral, a minha opinião pessoal. Eu considero isso daqui uma excrescência. Mas há um sem número de pessoas que acham que os sindicatos merecem algum tipo de financiamento. Eu acho também que é lícito, é razoável que os sindicatos tenham fontes de financiamento. Agora, um sindicato precisa provar que tem utilidade. E aí, se o trabalhador quiser se sindicalizar e contribuir para aquele sindicato voluntariamente, ótimo. Então, o sindicato tem que se mostrar útil. Agora, você enfiar a mão no bolso do trabalhador, sem que ele perceba, para descontar dinheiro que já é escasso, não me parece uma providência sensata, Fabíola. O Supremo se meteu num vai e vem. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora que os sindicatos podem cobrar essa chamada contribuição social. E o placar foi alargado, não me engano, foi 10-1. Em fevereiro de 2017, o Supremo tinha julgado esta mesma contribuição inconstitucional. Diz que era inconstitucional, agora já é constitucional. O que aconteceu? Cinco meses depois do julgamento do Supremo, aquele lá de 2017, o Congresso aprovou a reforma trabalhista. Vivíamos, então, o governo Temer. E essa reforma trabalhista extinguiu o imposto sindical obrigatório, aquele que impunha a cobrança de um dia do salário do trabalhador, quisesse ou não quisesse. Esse imposto sindical passou a ser facultativo. Em 2020, um sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, recorreu ao Supremo. Olha, aquela contribuição social que vocês haviam extinto, sob o argumento de que já havia o imposto sindical, precisa voltar, porque agora o Congresso acabou com o imposto sindical. Aí vem o Supremo e diz, muito bem, vamos voltar então com a contribuição assistencial dos sindicatos. Não é matéria, o Supremo já tinha dito que era inconstitucional, não é porque existia um ou não existia o outro, era inconstitucional, é inconstitucional, continua sendo inconstitucional. O Congresso que aprove lá uma lei nova, se julgar que os sindicatos merecem esse tipo de cobrança. Aí diz, não, mas é opcional. Mas não esclarece como é que um trabalhador que não queira que essa cobrança seja efetivada, o desconto seja feito na sua folha, como é que ele deve proceder, a quem ele deve se dirigir? Então e nem todo mundo está informado sobre isso, quando o sujeito notar já foi descontado. Então, como disse no início, Fabíola, para mim isso daqui é uma excrescência. O mercado de trabalho está passando por transformações muito grandes. Hoje vai se tornando uma raridade pessoas que têm carteira assinada. Há uma pulverização do mercado, uma uberização, para utilizar uma expressão da moda,
pessoas estão trabalhando em situação absolutamente precária, sem reconhecimento de direitos, e aí você ainda vem com a aprovação de uma coisa como essa, uma imposição do Supremo Tribunal Federal autorizando os sindicatos que realizam assembleias mequetrefes, sem representatividade, com alguns gatos pingados, e vão fixar o valor de uma contribuição assistencial que enfia a mão no bolso do trabalhador para subtrair um valor qualquer dos seus vencimentos. É uma excrescência, Fabíola. O sindicato tem que se provar útil, e provando-se útil, aí ele estimula o trabalhador a contribuir voluntariamente. Do contrário, é uma excrescência e será sempre uma excrescência.